Olá, sejam bem-vindos ao canal. Inscreva-se, assim você fica por dentro das histórias mais incríveis. Curta, comente e compartilhe, assim você ajuda o canal a crescer. Dennis Lynn Heider nasceu em 9 de março de 1945, filho de Dorothea May Heider e William Elvin Heider, sendo um de 4 filhos. Seus irmãos eram Paul, Bill e Jeff Heider. Nascido em Pittsburgh, Kansas, ele cresceu na cidade de Wichita. Seus pais trabalhavam muito e prestavam pouca atenção em seus filhos em casa. Dennis mais tarde lembraria com clareza o sentimento de ser ignorado por sua mãe e o ressentimento que isso gerou contra ela. Desde muito jovem, Dennis nutria várias fantasias sexuais sádicas que envolviam torturar mulheres presas e indefesas. Ele também mostrava sinais de zoosadismo ao torturar, matar e enforcar animais pequenos. Dennis buscava satisfazer seus fetiches sexuais por meio de asfixia autoerótica e usar roupas femininas. Ele costumava espionar as vizinhas enquanto se vestia com roupas de mulher, incluindo roupas íntimas femininas que ele havia roubado. Depois de se formar na escola, Dennis estudou na Kansas Wesley University, mas tinha notas medíocres e largou a faculdade após um ano. Ele então se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos, servindo de 1966 a 1970. Após ser dispensado do serviço ativo, ele se mudou para Park City, onde começou a trabalhar no departamento de carnes na rede de supermercados IGA, onde sua mãe trabalhava como escriturária. Em 22 de maio de 1971, Dennis se casou com Paula Dietz e eles teriam 2 filhos juntos, Carrie e Brian. Dennis foi então estudar na Butler Community College, em Eldorado, no Kansas, conseguindo uma graduação em eletrônica em 1973. Ele então se matriculou na Universidade Estadual de Wichita, se formando em 1979 com um diploma em Administração de Justiça. Em 15 de janeiro de 1974, 4 membros da família Otero foram assassinados na cidade de Wichita, no Kansas. As vítimas foram José Otero, 38 anos, Júlio Otero, 33 anos de idade, Joseph Otero Jr., 9 anos de idade, Josefine Otero, 11 anos de idade. Os corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. Dennis havia escrito uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e a colocou dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita em outubro de 1974. E depois mandou uma mensagem para o jornal para eles recuperarem a carta. Nela, Heider descreveu como matou a família Otero em janeiro daquele ano. Naquele ponto, a polícia não tinha ideia de que estava lidando com um assassino em série e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Dennis era metódico nos seus crimes e evitava ao máximo deixar provas para trás, sendo bem sucedido nisso. As evidências de DNA que ele deixava nas cenas do crime eram na época inúteis para a polícia devido à ausência de teste de DNA, que surgiu nos anos 90. O modus operandi de Dennis era perseguir a vítima, que era alguém aleatório que ele encontrava pelas ruas. Então, invadia suas casas quando não estavam lá e esperava a chegada da pessoa. Normalmente, Dennis cortava a linha telefônica na casa que pretendia atacar. Mas no caso da família Otero, como fez em alguns outros casos, ele invadiu o imóvel como uma arma e afirmou que era um assalto ou que estava fugindo da lei e precisava de dinheiro ou alguma outra coisa. Para tentar tranquilizar as vítimas, Dennis afirmava que iria amarrá-las apenas para que não causassem problemas e que ele logo iria embora, mas então as torturava e matava, na maioria dos casos por asfixia. E depois tirava algumas lembranças para si, uma foto do corpo, um pertence pessoal da vítima. E depois ia para casa,
às vezes detalhando o que havia feito em suas anotações ou escrevendo um poema sobre o ocorrido. Entre a primavera de 1974 e o inverno de 1977, Hayder matou mais 3 mulheres. Catherine Bright, 4 de abril de 1974, Shirley Vine Halford, em 17 de março de 1977, e Nancy Fox, 8 de dezembro de 1977. No começo de 1978, ele mandou uma carta para a rede de televisão Cake, em Wichita, onde reivindicou a morte dos Oteros, de Bright, de Vine Halford e de Fox. Na mensagem, ele sugeriu vários nomes para si, incluindo o apelido que pegou, BTK, um acrônimo para Bind, Torture and Kill, em português, amarrar, torturar, matar. Ele ansiava por atenção da mídia e continuou a enviar cartas. Na segunda mensagem endereçada para a imprensa, Dennis afirmou que havia um assassino em série solto em Wichita, ele mesmo. Na carta, ele alegou ser levado a matar por algo que chamava Fator X, que ele caracterizou como um elemento sobrenatural que também havia motivado os assassinatos cometidos por Jack o Estripador, o filho de Sam e o estrangulador de Hillside. Marine Head, aos 53 anos de idade, foi encontrada morta em 5 de maio de 1985 no cruzamento de 2 ruas, em Wichita. Dennis havia matado ela em 27 de abril e chegou a levar o corpo dela para sua congregação, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele servia como presidente. Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexualmente sugestivas. Dennis já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na igreja em preparação para o assassinato e depois jogou o corpo em uma vala remota. Ele chamou esse plano de Projeto Cookie, tradução biscoito. Em 1988, após os assassinatos de 3 membros da família Farrer em Wichita, uma carta supostamente escrita pelo assassino BTK foi recebida por um jornal. Na carta, ele negou ser o responsável pelo assassinato dos Farrer, mas elogiou o autor, afirmando que ele fez um trabalho admirável. Não foi provado até 2005 que, de fato, aquela carta foi escrita por Dennis. A polícia também afirmou que ele não era o responsável por aquelas mortes. Além disso, 2 mulheres que Dennis estava perseguindo na década de 1980 e uma que ele perseguiu em meados dos anos 90 entraram com mandados de restrição contra ele. Uma delas chegou a se mudar para evitá-lo. Sua última vítima, Dolores E. Davis, foi encontrada em 1º de fevereiro de 1991, na junção de 2 ruas em Wichita. Dennis matou ela em 19 de janeiro. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK já havia sido arquivada, sendo considerada um cold case. Nessa época, Dennis havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime de BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas da cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza e muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou Dennis irritado e ansiando por reconhecimento, ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens. No total, foram 11 comunicações para a mídia local. Isto se provaria um erro, já que até aquele momento a polícia não o considerava como um suspeito e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo, o que aconteceria em fevereiro de 2005. Em março de 2004, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas Killman. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vicky Hegel em 19 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e
e outra da carteira de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte de Regerle estaria ligada ao BTK, já que no começo da sua carreira como assassino em série, ele costumava tentar mudar seu modus operandi para confundir a polícia. Uma amostra de DNA coletada de Regerle, removida de suas unhas, deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinham com o que comparar. A polícia começou então a fazer uma série de testes de DNA com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas, mas com pouco resultado. Em sua carta para a polícia, Dennis perguntou se seus escritos, se postos num disquete, poderiam ser rastreados. A polícia respondeu para ele através de um post no jornal Wichita Eagle, afirmando que era seguro mandar por disquete. Em 17 de fevereiro de 2005, Dennis enviou um disquete roxo a uma rede de televisão afiliada à Fox TV, em Wichita. Também anexada estava uma carta, um colar dourado e um grande medalhão e uma fotocópia do livro Hulls of Prey, do autor John Stanford, de 1989, cujo tema era um assassino em série. A polícia encontrou metadados incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que Dennis não tinha conhecimento que ainda estava dentro do disquete. O metadado continha as palavras Chris Lutheran Church, e o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Rader, que era presidente da igreja luterana local. Quando os investigadores foram até a casa de Rader, eles avistaram um Jeep Cherokee preto, o mesmo modelo que a imagem da câmera de segurança do Home Depot havia registrado, estacionado na garagem dele. Isso era uma evidência circunstancial forte contra ele, mas a polícia precisava de provas mais diretas conectando Dennis com os crimes antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve então um mandado judicial que permitia os investigados acesso ao exame de teste de Papa Nicolau da filha de Dennis, que estava na clínica médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e as amostras de DNA retiradas das unhas da falecida Regerle. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo da filha de Rader, e combinado com as outras evidências, como o carro, foi suficiente para a polícia conseguir um mandado de prisão contra Dennis, o assassino BTK. Dennis foi preso enquanto dirigia perto de sua casa em Park City, pouco depois do meio-dia, em 25 de fevereiro de 2005. Um oficial de polícia perguntou: "Senhor Rader, você sabe por que está sendo levado?" Ao qual ele respondeu: eu tenho suspeitas do porquê. O Departamento de Polícia de Wichita, junto com agentes do Escritório de Investigação do Kansas, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Dennis, apreendendo várias provas nos equipamentos de computador dele, um par de meias calças pretas recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seus escritórios na prefeitura e a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa na manhã seguinte, o chefe de polícia de Wichita, Norman Williams, anunciou o ponto final: BTK estava preso. Em 28 de fevereiro de 2005, Dennis foi indiciado em 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Em 1º de março, a fiança de Dennis foi firmada em $10 milhões e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio, o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Dennis, já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho, a data do primeiro dia do julgamento, Dennis mudou sua confissão para culpado.
No julgamento, Dennis confessou em detalhes todos os seus assassinatos de forma fria e não pediu desculpa ou mostrou nenhum arrependimento. Em 18 de agosto, durante o dia final onde sua sentença seria lida, membros das famílias das vítimas se manifestaram e fizeram suas declarações com Dennis na sala. Logo em seguida, ele se desculpou pela primeira vez em um monólogo de 30 minutos, mas pelo jeito que pronunciava as palavras, muitos expressaram que ele falou aquilo de boca para fora. Sua declaração tem sido descrita como um exemplo de um fenômeno frequentemente observado entre psicopatas, a incapacidade deles de compreender o conteúdo emocional da linguagem. Dennis foi sentenciado a 10 penas de prisão perpétua, com um período mínimo de sentença de 175 anos. O Kansas, naquele período, não tinha pena de morte. Em 19 de agosto, ele foi transferido para um instituto correcional de Eldorado, no leste do Kansas. Até os dias atuais, ele serviu boa parte de sua sentença em uma cela solitária para sua própria proteção. Aqui vão algumas curiosidades sobre o BTK. Ele gostava de se vestir como suas vítimas e fazer selfies assim. Uma das bizarrices que depois se soube sobre o BTK era o seu costume de se vestir com as roupas das vítimas e se fotografar daquela forma. Isso chega até a ser mostrado rapidamente na segunda temporada de Mindhunter. Aliás, este não era um costume exclusivo dele. Outro conhecido serial killer, Jerry Burroughs, também tinha um fetiche por roupas femininas, essencialmente sapatos e lingerie. Segundo as autoridades, Dennis tirava as fotos para reviver aquele momento por anos. Mas fotos não eram tudo o que ele levava das cenas do crime, já que o BTK também gostava de colecionar souvenirs de suas vítimas. Para não causar estranheza na própria família, Heider costumava deixá-los em buracos escondidos que ficavam em sua casa ou na igreja, normalmente enterrados no chão ou até mesmo colados em pontes. A máscara que ilustra a capa do livro era uma dessas lembrancinhas. O lance das fotos de mulheres em revistas. Outro costume do BTK era a mania de colecionar fotos de mulheres em revistas. Depois de recortá-las, ele desenhava cordas e mordaças por cima delas. Como se isso não fosse o suficiente, ele fazia cartõezinhos com essas imagens para que pudesse carregar consigo o tempo todo. Apesar de sempre ser encontrado sêmen na cena do crime, ele nunca violou suas vítimas. Quando os agentes do FBI começaram a traçar o perfil dos assassinos em série, eles identificaram uma motivação sexual comum a todos eles, mas que poderia se manifestar de formas diferentes. Nas cenas de crime deixadas por BTK, a polícia frequentemente encontrava as amostras do sêmen do assassino. No entanto, eles não estavam relacionados a algum ato de violência sexual. Essas amostras ajudaram a polícia a identificá-lo mais tarde. Ele provocava a polícia e veículos de comunicação. Entre a primeira vítima de Heider e a identificação do assassino BTK, passou-se um período de 4 anos. A relação entre os fatos só ocorreu porque Dennis Heider enviou uma carta a uma emissora de Wichita perguntando quantas pessoas eu tenho que matar para ver meu nome no noticiário. Aliás, o próprio nome BTK foi definido por ele, sugerindo a sigla para Bind, Torture and Kill, em alusão aos atos que ele cometia com suas vítimas. Um dos motivos para que a polícia levasse tanto tempo para identificar o BTK era o fato de que Dennis Heider era um homem acima de qualquer suspeita. Pai de família, ele desempenhava funções de liderança na sua igreja local e também no grupo de escoteiros. Quem desconfiaria de um cidadão exemplar como esse, não é mesmo? Obrigada por ficar até o final. Inscreva-se, assim você ajuda o canal a crescer. Um forte abraço e até a próxima!